Olá, famílias! Que bom estar aqui com vocês, partilhando, aprendendo. Eu sou Thalita Gomes, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Trabalho com educação há mais de 10 anos, então me apresentei para quem não me conhece. E hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, mas necessário, muito pertinente, que está muito no dia a dia na educação, né, presentes dessa nova geração, em que chegam a mim muitos depoimentos, que é sobre a utilização de eletrônicos, o tempo de telas, né? Muitas famílias têm dificuldades, utilizam bastante essa ferramenta, mas se sentem desconfortáveis ou têm algum nível de dificuldade de fazer um combinado com suas crianças. Então, tô aqui para partilhar um pouquinho da minha experiência, o que funciona, o que dá certo. Separei 3 dicas que dá para começar a implementar essa semana mesmo e começar a sentir algumas diferenças. Primeiro ponto, os familiares precisam ter clareza que eles que são responsáveis pela criança, então eles que limitam, que guiam algumas rotinas das crianças, algumas coisas que pertencem à vida da criança. Então a criança é um sujeito de direito, ela precisa ser respeitada, precisa ser tratada na sua individualidade, só que essa criança, ela não tem discernimento para ela regular o quanto tempo ela pode ficar à frente de uma televisão, de um videogame ou de algum outro eletrônico, um celular com algum joguinho. Ela não tem discernimento, ela não tem parâmetro para isso. Pensa se os adultos não estão tendo parâmetro, avalia se uma criança já construiu isso. Não, ela não construiu, por isso ela precisa de um adulto referência, independente de como é formada a família dela, ela precisa que o adulto responsável por ela tome posicionamento e se coloque muito firmemente, sem autoritarismo. A autoridade é diferente de autoritarismo, vou tratar disso num outro vídeo, mas que coloque para ela os limites, tá? Então, o primeiro ponto é o adulto tomar posse disso, que é ele que regula, que é ele que guia. Muitas vezes eu escuto assim: ah, mas minha filha quer isso, ela quer tanto, ah, mas ela daí briga, ela chora. É o adulto que regula, independente se ela brigar ou chorar, a gente vai trabalhar como que lida com isso, mas é o adulto que tem que ter essa clareza, esse discernimento, que é ele que é o responsável pela criança, ele que é o responsável pela educação dessa criança, tá bom? Então, primeiro ponto, busca isso, construir isso dentro de você. Se você não tinha essa clareza, busca perceber se é a tua criança que tá ditando o ritmo do uso de eletrônicos ou se é verdadeiramente o adulto, tá? Depois disso esclarecido, depois do adulto internalizar isso, a primeira dica é fazer combinado de limitação de tempo e quadrar isso dentro da rotina familiar. Então, crianças até 2 anos não são recomendáveis. Eu sei que muitas famílias usam. Eu vou trabalhar com o ideal, que não apresente isso para a criança, porque senão de criar um alto vício, tem impacto ali no aprendizado dela, cognitivo. Gosto dos eletrônicos, uso os eletrônicos. Eu sou grata por estar usando esse vídeo, usando as redes sociais para divulgar meu trabalho, mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso está fazendo mal para os adultos e faz principalmente para as crianças. Então, meu papel enquanto pedagoga, psicopedagoga, é vir aqui alertar, é vir fazer esse convite, essa sugestão que a gente limite o tempo de uso das crianças, tá? Os eletrônicos. Então, criança até 2 anos, recomendado é que não usar. Se usar, use o mínimo possível. Isso afeta, a gente acha muito bonitinho. A gente acha que eles aprendem muitas palavras com os eletrônicos, mas ao longo dos anos, as pesquisas realizadas nos mostram o contrário. Eles aprendem mais com a interação social, com a brincadeira livre, com brincar em natureza. Então, o uso de eletrônicos tem que ser nulo até os 2 anos ou o mais baixo possível, essa dica, tá? A partir dos 2 anos, o menor tempo possível também ali de 1 hora. E o interessante é vocês modelarem essa hora é antes do almoço, é depois do almoço, à noite. A noite tem que ser o mais distante possível do sono, é o indicado pelos especialistas, pela seção, né, médica brasileira, pela OMS também. Então tem que ser distante da hora. E ali fazer um combinado e fazer um ritual com aquela criança. Se a criança ainda não sabe qual é a hora, você fala, é depois do jantar e é desse tempo a esse tempo a mamãe vai te avisar. Quando tocar o despertador, se tem dificuldade de controlar, coloca um despertador. Ó, quando colocar o despertador, chegou a hora de finalizar.
E a gente ir para uma criança ir para uma outra brincadeira, para uma outra rotina, uma outra tarefa do dia. Aquela criança não consegue cumprir aquele horário, ela começa a perder o direito. Então a gente trabalha com a criança. Esse é o tempo, quando eu te chamar, a gente precisa encerrar. Se a criança começa a apresentar dificuldade para encerrar, você fala, então não tem condições de eu ligar, de eu possibilitar. Eu só consigo possibilitar se conseguir cumprir o combinado. Você começa a modular aquela criança, super funciona. Todas as idades, eu sei que às vezes pode parecer complexo, mas é muito da postura do adulto, da segurança que o adulto coloca para a criança, de colocar é isso, é pro seu bem, enfim, e conduzir dessa forma. Claro que a nossa vida existe exceções, e é bom a gente saber lidar com exceções. Então, se vocês estabelecerem um combinado que a criança vai assistir todo dia durante 1 hora depois do jantar, mas se um dia aconteceu uma festa, um evento, não teve, no outro dia você vai deixar um pouco mais, tudo bem, é uma exceção. Mas o que que acontece? Exceção uma vez na semana, 2 no máximo. Se todo dia você modifica o horário combinado, o combinado estabelecido, não é exceção, é ausência de rotina e daí a criança não percebe a credibilidade do adulto, do combinado. Então, por isso é muito importante, estabeleça um limite, coloca na sua geladeira, coloca na sua agenda, coloca no despertador, coloque, use uma ferramenta que vai te funcionar de verdade para lembrar, para cumprir aquele combinado e lembrando exceções em caso de viagem, exceções são pontuais. Então, para reduzir esse tempo às telas, essa é a primeira dica, você ter clareza do tempo. Quando você deixa aleatoriamente, você também fica com dificuldade até de mensurar se sua criança está muito tempo à tela ou não. Então, faz um combinado com sua família e aplica. Primeira semana é mais difícil, a segunda vai azeitando, a terceira tá consolidando um novo hábito familiar, uma nova dinâmica familiar e fica muito mais interessante, muito melhor para todos, tá? Então, depois que você estabeleceu o tempo semanal da sua criança, o segundo, se ela tá precisando reduzir, se ela tá passando 5, 6 horas por dia em frente a telas, que é muito recomendável que se reduza, você vai oferecer coisas para substituir, porque sim, no primeiro momento que a criança vai reclamar, que tá entediada, ela, no primeiro momento parece que ela não vai saber brincar com outras coisas, tudo que ela quer, tudo que ela pede é TV, já vivenciei isso na prática, já vi vários casos assim, e são possíveis de mudar, de reverter. Então, no primeiro momento, você estabeleceu com aquela criança, você vai fazer depois oferta para que ela faça outras atividades, outras brincadeiras. Outra coisa que daí dá para criar é um momento da leitura e jogos educativos que não sejam em frente a telas. Então, talvez para a criança acessar a tela, primeiro ela vai precisar ler, não colocar isso de uma forma obrigatória, fazer um convite, você lê com ela, depois ela vai conseguir ir folhear os livros sozinho, até se ela não sabe ler, mas criar um momento de rotina mesmo. Então primeiro a gente tem um momento da leitura, depois a gente tem um jogo, não precisa ser tudo em sequência, conforme caber na sua rotina. Porque em algum momento você passa com essa criança, então dá para administrar. Tudo aqui a gente tá falando de tempos pequenos, não estamos falando passar 2 horas lendo com a criança, não é 2 horas jogando jogos educativos com a criança, é pegar esse tempo, sei lá, ela passa 2 horas na frente da televisão. Ela vai então começar a passar 1h50. Vamos fazer isso gradativo, porque 10 minutos eu vou ler com ela. Ela vai passar 1h30, porque meia hora eu vou passar 15 minutos desenhando com ela, lendo com ela, fazendo algum jogo educativo, algo que fluir, né? Que flua, que a família começa a construir, faça sentido, vai ver a conexão familiar melhorar, a comunicação familiar melhorar. Então você vai substituir, você pode colocar isso, só dá para acessar os jogos depois da leitura, depois dos jogos educativos, mas colocar isso de uma forma leve, divertida, convidativa na frase e no posicionamento. A primeira vai falar, não quero, mas se você insistir 3 vezes, se aquela criança começa a te ver lendo, se aquela criança começa a estiver jogando, ela quer a sua atenção, ela vai. Todos os meus alunos no começo falavam, não quero isso, depois estavam encantados, viciados em leituras, em jogos, em desenhar, em coisas que são muito boas, que ajudam muito no desenvolvimento. E assim, eu sei que a rotina das famílias é puxada, é correria, mas temos filhos, temos crianças, então precisamos educar da melhor forma possível, precisamos não nos conformar com aquilo, sobreviver, ou eu sobrevivi assistindo 4 horas de sessão da tarde. A gente pode fazer diferente, a gente é grato às gerações passadas, a gente é grato que a gente viu, mas a gente pode fazer o melhor, a gente pode fazer melhor ainda para nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos alunos. E o melhor para eles não é passarem horas
extensas em frente às telas, já está comprovado cientificamente, até os filhos de alto, assim, de pessoas que trabalham, que vêm de software, games, eles não passam, porque eles sabem o quanto que fazem mal. Então esse é o meu convite, implementa um horário, limita, substitui, vai reduzindo e vai substituindo um pouquinho por leituras, jogos educativos. E se a tua criança falar que tá com tédio, fale tudo bem, é normal. E deixa ela com tédio, você não precisa responder toda hora, dar alguma coisa para ela fazer. Geralmente o que acontece, a criança fala, estou com tédio, você dá 3 opções, a criança não aceitou nenhuma das 3 opções, deixa ela sozinha. Você vai ver, em 2, 3, 5 minutos ela tá inventando algo, ela tá brincando com os brinquedinhos dela, ela tá conversando com alguém, ela está fazendo algo saudável. Então, é muito importante a gente também oferecer, fomentar esse ócio criativo, ok? A terceira dica, muito importante, é envolver a sua criança em alguma atividade física. Procurar se na prefeitura da sua cidade eles oferecem atividades gratuitas para suas crianças, se no clube, quem tem acesso a clube, tem algum grupo lá de esporte que pode incluir, se a família tem condições de incluir, nem que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, a criança em algum esporte, algum grupo de escoteiro, um contato maior com a natureza. A gente está com um índice muito alto de crianças ansiosas por causa do excesso de telas, crianças nervosas por causa de excesso de tela, que então não tem mais tanta paciência para conversar com os adultos ou querem tudo para ontem, para agora, porque na tela é assim, é muito rápido. Então, o que pode ajudar a diminuir, a substituir esse tempo de tela de uma forma saudável são essas atividades físicas. As pesquisas também nos têm mostrado que a nossa geração é uma das mais paradas de todos os tempos. A maior parte do tempo que foi trabalhando longos tempos em computador, é a maior tempo de jovens que fica longos tempos em games. Então a gente precisa incluir, precisa substituir, começar a manejar, a equilibrar esse tempo de telas e de atividades físicas. Ai, meu filho não gosta de atividade física. Alguma, no começo ele vai gostar, porque existe 1 trilhão, é basquete, é vôlei, é handebol. Nossa, não consigo dar conta de falar todos os esportes, todos os grupos de escoteiros, de modalidades que existe. Alguma ele vai precisar gostar, e se a família incentivar, se a família for junto, vai desenvolver. E tem aquela frase muito poderosa, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde acaba tendo que cuidar da doença. Então, assim, é um requisito básico, não já é mais questão de gostar ou não. A gente precisa se movimentar por uma questão de saúde. E volto a dizer, eu tô lidando com famílias que querem o melhor para suas crianças, querem ver elas se desenvolver bem, não vai se acomodar, se acostumar com isso só de sobreviver, então a gente vai buscar encaixar isso na rotina das crianças. Então é isso, limita tempo, substitui um pouquinho do tempo por leitura, jogos educativos e substitui um pouco o tempo de tela por movimento físico. Sua criança vai melhorar a comunicação e conexão com vocês, ela vai melhorar questões de saúde, diminuir essa ansiedade, só vai fazer bem para ela e para vocês. São dicas simples, mas eu sei que às vezes são desafiadoras de colocar na prática, por isso eu tô aqui para apoiar vocês. Manda suas dúvidas aí no dia a dia que surgir, o que eles vão falando, o que a gente pode responder. Eu vou ter o maior prazer de colaborar, de somar com vocês. Até o próximo encontro, deixe a sua dúvida. Quem quer aprofundar, tem o meu link do programa educacional que eu desenvolvi para apoiar as famílias na bio. Até o próximo encontro.